coisas que você faz que podem machucar o outro, o seu parceiro, a sua parceira, e muitas vezes você nem se dá conta. Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. Eu vim falar sobre um comentário que fizeram em um dos meus vídeos. A pessoa disse que a outra tinha o hábito de estar sempre no bar, e ela já está há anos com essa pessoa, e isso faz ela sofrer. Obviamente, aquela situação de a pessoa estar sempre no bar, né, ativa nela todo o ciúme, insegurança, raiva, porque para o outro é uma coisa sem significado, né? É normal para ela estar naquele bar, é normal ela fazer isso todo dia, porque para ela não tem nenhuma importância, aquilo não é uma coisa importante, mas para o outro, para o parceiro, aquilo acaba se tornando uma coisa tóxica, uma coisa ruim, porque o parceiro ele não consegue ver como se fosse uma coisa sem importância, ele entende como uma traição, ele entende como uma falta de consideração. Muitas pessoas fazem coisas que não percebem que pode ser considerado uma falta de consideração, uma falta de respeito, como estar num bar todo santo dia, né? Ficar só com os amigos ou amigas, ficar só com a família o tempo todo, ir para lugares onde você não leva o seu parceiro, a sua parceira, faz coisas, faz projetos onde você não inclui a pessoa, tem comportamentos negativos de se isolar, de fazer greve de silêncio quando está irritado, né? De ter um vício também. Às vezes você tem vícios escondidos do seu parceiro, da sua parceira, e isso causa confusão no relacionamento, causa aquela sensação de eu estou sendo traído, eu estou sendo manipulado, eu estou com uma pessoa que eu não posso confiar, né? Fica em sites de pornografia, em rede social, conversando, tendo perfis falsos. Esse tipo de coisa, gente, se você é casado, se você é casada, não é recomendável. Você está fazendo uma traição com a pessoa que você ama. É um desrespeito, é uma falta de total, sabe, é até falta de maturidade isso. Para que você precisa ficar nutrindo a sua mente com imagens de pessoas que você nunca vai ver na sua vida? Para quê? Isso vai te dar um conflito com a pessoa que está do seu lado, a pessoa real que está do seu lado, que ela pode não ser perfeita igual a pessoa do vídeo. Ela não tem o bumbum assim, ela não tem os peitos assados, mas aquilo vai te dar aquela sensação de que eu poderia estar com alguém melhor, e às vezes não, né? Você não é assim, toda essa Coca-Cola, como dizem, e é aquilo, você cria essas fantasias na sua cabeça, se distancia do seu parceiro, da sua parceira, né? Faz esses hábitos de fugir, essas fugas, sabe? Eu tenho que ir pro bar, eu tenho que ficar com os amigos, eu tenho que ficar no site aqui, sabe? É pra fugir da realidade, porque a parceira não é tão legal. Se a parceira não é tão legal, tenta entender por que ela não é legal, conversa mais com a pessoa, se interessa mais. Geralmente, quando é um homem fazendo com a mulher, é só ser mais interessado, é só você investir mais na pessoa, que ela reclama menos, ela briga menos com você. Aí eu falo porque eu sou uma mulher, né? Eu entendo como que a cabeça de uma mulher funciona, ela reclama muito porque você não está lá, né? E quando você está, não está. Você está pensando no bar, nos amigos, no site de pornografia, no perfil de TikTok ou perfil de não sei quem que você vai ver o novo vídeo. Aquilo é mais divertido para você do que estar com a pessoa que você ama, com a pessoa que muitas vezes cuida de você, né, dá o seu melhor para ela, e você tá lá perdido nessas fantasias, né? Isso acontece também com mulheres, tá? Não é só com homens, mas digamos que a dificuldade do ambiente doméstico, do ambiente de relacionamento, muitas vezes não existe aquela amizade, aquele carinho ali, parece que é só uma rotina chata. Seja amigo da pessoa que você está, sabe? Preste atenção no que ela precisa, no que ela gosta, o que ela vai fazer por você também. Isso que é amor. Não é essas fantasias, não é essas fugas que você faz, né? Indo atrás de companheiro de bar. Tem homem que fica o dia inteiro no bar, gente. Final de semana, em vez de estar curtindo com a sua companheira, fica no bar. Porque ela é muito chata. Eu acho engraçado, vocês ouvem histórias de homens... Sabe, pra quê?
Vocês preferem ficar ouvindo abobrinha de gente que vocês nem conhecem. Porque a pessoa é chata. Então, incentive essa pessoa a estudar, incentive essa pessoa a ver um filme, a melhorar para ser, né? Porque as mulheres muitas vezes são chatas mesmo. Elas ficam falando dos problemas e deixam, né, a vida, o dia a dia, fazer a vida ficar chata, fica falando de casa, de filho, o tempo todo. Por isso que eu também falo isso para as mulheres. Não sejam essas pessoas que só falam de problemas. Sejam divertidas, falem de coisas divertidas. Principalmente se você fica o dia inteiro em casa. Procure saber um assunto interessante para puxar uma conversa. Faça coisas interessantes. Não é só trazer problema. Seja mais independente em questão de achar que seu marido também tem que ficar ouvindo todas as nhaquinhas que você tem, você traz lá de fora, as fofocas. Ah, que fulano isso, que fulano aquilo. Não, gente. O ambiente, o casal, tem que ser, entre vocês, tem que ser sagrado. Tem que ser divertido, tem que ser tranquilo, tem que ser bom estar com o parceiro, a parceira, né? Vocês têm que todo dia cultivar a amizade, o respeito. Não é a cobrança, a exigência, porque tá casado, aí tem que ficar gritando com a pessoa, porque tá assim, tem que ficar reclamando. Eu sei que muitas vezes a pessoa não vai fazer, são coisas que você precisa que seja feito, mas tenta ser mais, né, focada naquilo, que exatamente como eu falei no começo do vídeo, se você tá sempre atacando uma pessoa, tá sempre fazendo uma atitude, você tá virando a mãe do cara, enfim, você acaba afastando a pessoa, né? Porque fica pensando, tô arranjando alguém para mandar em mim, eu já sou mandado lá no meu trabalho, eu tenho que ser mandado aqui também, né? Vira a generala, né? Se não conseguir que ele faça alguma coisa, arranja alguém para fazer, né? Contrata. Só não se estressa tanto, só não reclama tanto. Enfim, seja mais maleável, flexível, né? E os homens e companheiros que vivem fugindo também, parem de fazer isso. Parem e reflitam, para que eu estou fazendo isso? Eu estou fugindo da minha convivência de casal? Por que eu tenho que ficar buscando sites de pornografia? Por que eu tenho que ficar vendo foto de mulher nua no TikTok, no Instagram? Por quê? O que eu tenho que trazer isso para mim? Para eu ficar comparando a minha vida com a vida irreal? Que muitas vezes a pessoa perde o casamento por causa disso. Porque começa a achar que a grama do vizinho é mais verde. E essa é a questão. Deixar que a ilusão do que tem lá fora, né, cai em você. Que você acha que tudo lá é melhor. Ah, eu mereço mais. Aí eu falo, sim, todo mundo merece mais. Mas você tá dando o seu melhor também? Ou você fica fugindo pro bar? Ou você prefere ficar com um monte de macho fedorento? Que eu acho engraçado isso, gente. Você entra dentro do boteco, é só macho fedendo. Mas você prefere estar com um monte de macho fedendo. Ou aquele cara que sobe a montanha, paga ainda. Vai subir a montanha, paga ainda. Vai subir a montanha com um montão de macho. Gente, pelo amor de Deus, pra quê? Só pra não ter que encarar a pessoa que você diz que ama. Só que você não sabe lidar com as frustrações dela. Você simplesmente podia aprender a ouvir, né? Ela não é sua mãe. Às vezes ela vai te encher um saco, sim. Mas escuta, aprenda a ser um homem de verdade, a ter maturidade. Que isso, assim, eu tô sendo dura, mas a gente vê essa falta de comunicação entre os casais, essa falta de interesse em conversar. Tem também a culpa das mulheres. Não estou dizendo que é só culpa dos homens, não. Existe essa culpa. Existe a questão da mulher muitas vezes começar a agir como mãe do cara, né? Como general. Começa a gritar e a se irritar com ele, né? E homens têm essa coisa de, se tá muito estressado, ele prefere ir embora, gente. Não adianta, se tá estressando ele, vai embora. Por quê? O homem, ao contrário da gente, reage de forma física. Ele pode quebrar coisas, ele pode bater em você, infelizmente. Eu queria dizer que isso não acontece, mas é o que acontece e muito, né? Você entender que o homem muitas vezes reage de forma instintiva. Não é que nem todos sejam violentos, mas alguns podem até te bater.
Então, não provoque a outra pessoa. Não grite com a outra pessoa. Por mais que seja difícil, né? A pessoa muitas vezes finge que não te escuta. Tente entender qual é o jeito que essa pessoa funciona. Como é que funciona, né? O que eu preciso fazer para essa pessoa prestar atenção em mim? O que eu preciso fazer para essa pessoa me entender? Às vezes ela simplesmente não quer te entender. E aí é aquilo que eu falei, né, para a pessoa que comentou no meu vídeo. Desiste de mudar essa pessoa. Desiste de querer que ela seja do jeito que você desejaria, né? Ela não vai querer parar de ir pro bar. Não adianta, talvez essa seja a única diversão dela. Isso, né, por mais que machuque a pessoa, não adianta. Ela não vai querer mudar isso. E aí é o que você tem que pensar. Essa pessoa está despertando o melhor em mim ou o pior? Ela está despertando o que eu poderia ser? Ou os meus medos, as minhas inseguranças, o meu ciúme? Sim, às vezes a pessoa desperta o ciúme que tem em você, né? E você fica angustiado, sofrendo com aquela situação. Porque você imagina um milhão de coisas. Eu sei, gente, eu já passei por um relacionamento ciumento. A pessoa cria uma fantasia louca na cabeça dela. Às vezes a gente não dá motivo e a pessoa ainda assim, ela cria umas fantasias. Ela fala histórias, ela cria histórias, né, mirabolantes na cabeça dela. Que infelizmente ela não consegue controlar aquele apego, aquele ciúme, aquela insegurança. Porque ciúme é insegurança. Em momento algum, ciúme é prova de amor, tá, gente? A gente pode amar o outro, mas no momento que a gente começa a atacar o outro, dizer que o outro não pode fazer, começa com as loucuras, né? Começa com as historinhas. Eu sei porque eu já ouvi de uma pessoa que eu estava. Por que você passou batom? Gente, por quê? Assim, o jeito que eu me maquei é sempre muito discreto, era só um batom, gente. Por que você botou essa roupa? Era um nível de loucura que a pessoa começa a achar que tudo que você faz é para atrair alguém. E eu tenho uma falta de foco, muitas vezes eu fico olhando para nada, gente. E a pessoa, para onde você está olhando? O que você está olhando? Entende? O nível de loucura que você tem em relacionamentos que às vezes são tóxicos. Por quê? Porque às vezes você faz coisas que você não sabe que você está fazendo, né? No caso aí, eu não estava fazendo nada, eu estava me distraindo, porque eu sou uma pessoa que me distrai à toa, né? Eu não tenho um diagnóstico fechado, gente, mas eu provavelmente sou uma pessoa TDAH, então eu olho para tudo que me chama atenção. E aí a pessoa, se tiver muito ciúme, ela vai achar que eu estou olhando para outra pessoa, né? Porque a pessoa ciumenta, ela acha que você vai trair ela em qualquer lugar, né? No bar, se você vai no passeio, sabe? Se o garçom falar com você, pronto, você está dando confiança com o garçom. É assim. É um tipo de loucura que angustia quem é o alvo do ciúme e quem é o enciumado. Porque ciúme não é prova de amor, gente. Tem muita gente que acha que é, mas não é. É só prova de insegurança, de medo de perder. Você olha o outro como um objeto que alguém vai roubar. E aquilo, esse objeto, no fundo, a pessoa acha que ela não tem valor, então ela acha que em qualquer momento alguém vai tirar aquilo dela. Né? Esse é um ciúme. Então, se a pessoa está despertando essas coisas em você, esses comportamentos que ela faz, você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar de você mesmo. Né? Cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua insegurança, porque a insegurança é falta de amor próprio, é falta de achar que você tem valor. Então, se o outro está fazendo e você está se sentindo desprezada, desprezado, humilhado, às vezes o outro não está fazendo nada que ele acha que, tipo, ir no bar. Para ele é normal. Mas para você, ele está indo lá no bar porque ele quer arranjar alguém. Ou por qualquer outra coisa, não sei. Enfim. A pessoa sai com os amigos, enfim. Tudo é um motivo para você se sentir estressado, estressada. A pessoa vai na casa da família também. Por que foi na casa da família? Amar assim, gente, já é um problema. É uma dependência emocional, é uma carência. Você já está dizendo para o outro que não dá para viver assim. E sim, vocês vão estar sempre brigando. Tá sempre brigando. Porque o outro tá fazendo o normal dele, você tá achando que aquilo ali é falta de consideração, falta de amor, falta de respeito. Então, é melhor nem estar junto.
Porque você não vai mudar o outro. Né? Se o outro tiver que deixar de fazer alguma coisa que ele está acostumado a fazer, ele vai fazer só para te agradar por um tempo. E aí depois ele volta, porque se é o hábito dele, né? Você tem que aprender a aceitar a pessoa. Ou então ir embora, que é o mais fácil. Né? Porque aceitar certas coisas para algumas pessoas é difícil. Para mim, por exemplo, seria difícil. Entendeu? A pessoa ficar o dia inteiro no bar e não sair comigo. Eu também não gostaria de nenhuma pessoa que ficasse o dia inteiro no bar, porque essa pessoa provavelmente é alcoólatra. E não dá pra conviver, pra mim pelo menos, não daria pra conviver com uma pessoa alcoólatra, tá, gente? Talvez pra você seja normal. Porque eu acho difícil ver a pessoa se destruindo, é muito difícil. A gente vê a pessoa caída no chão, muitas vezes passando por situações, caindo por aí. A gente tem que ir lá buscar, isso é triste. E a pessoa não se cuida, não vai num terapeuta, não vai num Alcoólicos Anônimos. Eu não gostaria de ficar com uma pessoa assim, porque, sabe, isso ia me exaurir muito. Porque eu sou uma pessoa muito empática, eu sofro com a dor do outro. Então ver a pessoa sofrendo, se matando ali, pra mim não seria bom. Eu tenho que todos os dias não trazer pra mim os problemas dos outros, ainda mais que o seu terapeuta aí. Eu tenho que fazer o exercício diário de não trazer o problema do outro pra mim. E às vezes você traz. Por isso que você sofre também. Você traz o problema da família do outro, da ex-mulher do outro, do filho do outro, sabe? E aquilo não é sua competência. Você tem que ajudar a pessoa o que é possível. Não se mete na vida dela. Né? Não faça isso com você. Então essa é a nossa dica de hoje.